Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula e nessa aula eu vou explicar para vocês como utilizar o live chat ou chat ao vivo do Botify da melhor maneira possível, tá bom? Ele tem bastante funcionalidade e nessa aula eu quero explicar elas para vocês, beleza? Eu entrei em uma conta de teste, eu tô abrindo ele aqui e eu vou dar um overview geral de tudo que a gente oferece e algumas ideias que eu dou de como você pode utilizar, beleza? Então, pessoal, eu estou numa conta de teste, então só tem esse contato aqui que eu criei aqui para eu conseguir fazer essa aula. Então, eu vou dar um overview geral sobre o que a gente tem aqui, tá? Aqui pelo chat, obviamente, né, como é um live chat, você consegue responder as mensagens. Então, se eu mandar um olá aqui, ele vai enviar a mensagem. É uma coisa muito importante, pessoal. Sempre que alguém responde a mensagem, um humano, um atendente responde, a IA pausa por 30 minutos, tá bom? Por padrão, você consegue aumentar esse tempo ou diminuir, mas isso é bem importante de você saber e de você até falar para o seu cliente, porque não acontece da IA ficar respondendo em cima do humano, tá? Se o humano intervir, a IA vai parar e ela não vai responder, pelo menos pelos próximos 30 segundos. Caso contrário, você pode vir aqui nas configurações, ó, em live chat, e aqui tem a opção aqui embaixo, ó, de minutos de pausa automática do bate-papo ao vivo, que você consegue aumentar, fazendo ele pausar para sempre. Se você quiser botar aqui 9999, eita, 9999, por exemplo, para ele pausar para sempre, você consegue, tá bom? Deixar 30 aqui mesmo, eu vou salvar. Então, basicamente, essa é a funcionalidade principal dele, né? Meio óbvio, mas é importante vocês saberem. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem as opções de gravar áudio, de enviar emojis, tá? Caso a pessoa queira. Mandar imagem, tá? Consegue subir o upload aqui do arquivo sem problema nenhum. Uma coisa que é muito importante, pessoal, aqui você consegue definir alguma coisa para te lembrar, tá? Então aqui você consegue, por exemplo, cobrar cliente. Aí você vai colocar agora, dia 23 e tal. E aí você vai colocar, você tem que lembrar o cliente, por exemplo, daqui uma semana, dia 30 aqui, às 9 horas da manhã, por exemplo, aqui ó, 9 e 5 da manhã, vou colocar um ok, lembrar Enzo de pagar tal, entendeu? E vou salvar, e aí você vai ter isso, tá vendo? Fica marcado aqui e vai te lembrar de você. Isso é muito importante para as empresas, quando o cara fala, tô esperando meu cartão vira dia 20, ou na segunda que vem eu vou fechar a compra, sabe? Coisa nesse sentido, você consegue vir aqui e marcar para dar o prosseguimento, porque dificilmente você vai lembrar disso aqui, beleza? Essa parte aqui também é muito importante, vocês conseguem mandar fluxos, tá? Então, se o cliente chegou até um determinado momento do atendimento, o humano interviu e ele quer que volte, né? Você quer que aí você tem outro fluxo para voltar depois do humano, você consegue vir aqui, clicar no fluxo, colocar para enviar, que ele vai ser enviado, o lead vai ser colocado nesse fluxo de uma forma manual, beleza, pessoal? Isso é bem legal, é bem simples, mas é bem importante. Aqui dentro do live chat, pessoal, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu não vejo muita gente utilizando ali, só nos fluxos que a gente disponibiliza, são as tags. Pessoal, para ser bem sincero com vocês, se vocês pegam um cliente que é pequeno, que recebe 20, 30, 40, 50 leads por dia, ele não precisa de um CRM, tá bom? A não ser que ele queira, eu quero implementar, eu quero utilizar um CRM na minha empresa, beleza, mas não é uma necessidade. A quantidade de lead é pouco, não tem 300, 400 leads por dia, então ele não precisa de um CRM. Se ele não quiser utilizar um CRM ou você quiser facilitar a sua vida e a dele, eu aconselho você ensinar ele a utilizar a tag, né? Você vai colocar a tag no fluxo e você vai ensinar ele a utilizar ela dentro do Botify. Para que isso serve, pessoal? Você consegue ir adicionando as tags durante o seu fluxo. Então eu vou abrir esse fluxo aqui de exemplo. Então aqui a gente tem um bloco de ação, o bloco de ação principal aqui do fluxo, eu consigo excluir, deixa eu só escolher essas ações aqui. E aqui embaixo, em ações básicas, eu tenho a opção de adicionar tag. Então, eu consigo colocar iniciou fluxo, por exemplo. E isso aqui é padrão, vocês já viram em diversos fluxos, só que o que acontece? Se você pega um fluxo mais complexo que você está desenvolvendo, você consegue colocar essas tags em etapas que o lead chegou. Então, você tem uma função para quando o cara pediu o preço.
Aí você vai lá e coloca a tag, solicitou orçamento. Você tem uma função quando o cara pede foto do produto, por exemplo. Lembrando aquele fluxo de estoque que eu disponibilizo. Você pode colocar uma tag de solicitou fotos. Isso qualifica o lead. Você sabe que se o lead pediu foto de um produto, ele é um lead quente, ele quer saber mais, ele tem mais intenção de compra. Claro, não é 100% das vezes, mas ele não é um cara aleatório que só chegou e está mandando mensagem no WhatsApp. Então, pessoal, pensem bem, utilizem essas tags, distribuem elas durante o fluxo de vocês. Ao invés de colocar só no começo, vai colocando, ativo uma função, vou colocar a tag tal, ativo outra função, vou colocar a tag tal. Isso é bem importante, tá, pessoal? Isso aqui faz um papel muito bom de CRM, isso aqui é muito importante. E dentro do chat, você consegue clicar aqui no filtro e colocar, por exemplo, if tag, qualquer pessoa que tenha a tag iniciou o fluxo. Tá vendo? Não vai aparecer ninguém porque eu não tenho. Se eu tirar essa condição, vim aqui no meu contato aqui, ó, e adicionar a tag para mim de forma manual, né? Tô adicionando aqui de forma manual e eu vim e fazer a mesma coisa, eu vou aparecer. Então isso aqui é muito importante. Se o cliente falar, eu preciso de um CRM para fazer remarketing, eu preciso saber quem é um lead quente, quem é um lead frio, se eu devo fazer remarketing ou não, isso aqui é o essencial. Aí ele vai conseguir filtrar, aqui só aparece os leads que tem a tag, então não aparece pessoas que não têm a tag, né, de forma óbvia. Então assim, facilita demais, isso aqui é muito importante e eu não vejo muita gente utilizando, tá bom, pessoal? Então eu acho isso aqui a parte mais sensacional do chat ao vivo, é bem simples, você viu, a gente cria a tag ali em 5 segundos e coloca no fluxo e o lead e o cliente, perdão, consegue vir atualizando aqui as tags, vendo se o lead tem a tag ou se não tem e em qual etapa do fluxo ele tá, beleza? Uma outra parte muito importante, pessoal, é o não respondido, tá? Caso a pessoa... isso aqui é um vício do WhatsApp que a gente fala aqui dentro da empresa, porque no WhatsApp tem essa opção de não respondido, então a pessoa consegue ativar e ver os leads que ela não respondeu, caso ela não queira ficar descendo o chat ao vivo, né? Caso cada um tenha a sua preferência, beleza? Pessoal, aqui em atribuídos a mim e não atribuído, isso aqui é importante quando o seu cliente tem mais de um atendente, tá? Então, se tem mais de um atendente, isso aqui é bem legal, porque durante o fluxo você consegue, eu vou até mostrar isso para vocês na prática, você consegue atribuir a um agente. Então, eu consigo vir aqui, ó, em ações básicas, aqui, ó, atribuir ao agente. Eu vou colocar o agente Botify, por exemplo, e quando o lead passar aqui, ele vai ser atribuído a mim. Como vocês podem utilizar isso? Por exemplo, o seu cliente tem 2 vendedores, ele quer que seja distribuído entre os 2 vendedores, você consegue colocar um bloco de split aqui, ó, colocar 2 variações e cada variação vai mandar para atribuir ao agente, tá bom? Então, dessa forma, vai ficar dividido, vai chegar ali para os 2 vendedores, caso trabalhem comissionado, né? Ele vai querer que tenha essa divisão. Então, isso aqui é bem importante, pessoal, porque aí dentro do live chat, você vai clicar, ou o seu cliente vai clicar em atribuídos a mim, e ele não vai ver todos os contatos, ele vai ver apenas os contatos que estão sob posse dele, então, que ele tem que responder. Se ele tem 2, 3, 4, 5 atendentes, ele não vai ver o dos outros atendentes, dos outros vendedores da empresa. Ele só vai ver o que for adicionado para ele e que ele precisa utilizar. Isso eu acho muito fácil, é bem prático quando a empresa que tem muito vendedor, tem empresa que tem 2, 3, 4, 5, 10, 20 vendedores. Então isso aqui facilita demais a gestão desses contatos aqui para não ficar tudo bagunçado. Beleza, pessoal? De uma forma simples, eu acho que isso aqui é o essencial para vocês saberem, tá, pessoal? Só reforçando aqui que eu também acho que isso é uma funcionalidade do chat ao vivo. Se você vier aqui em contatos, você consegue ter todos os contatos que entraram em contato. Até você consegue colocar mais aqui, ó, 100 contatos por página e passando as páginas, caso você queira procurar um número de um cliente ou alguma coisa do tipo, você consegue achar aqui. Se você quiser importar contatos, a gente tem a opção aqui, ó, importar, essa aqui é de exportar, perdão. Opa, se eu clicar aqui, ó, em importar, eu consigo colocar um arquivo CSV aqui e importar os usuários, tá? Isso aqui é muito importante e isso aqui a gente já tem vídeo no YouTube, mas eu vou reforçar, a gente tem a opção de transmissão, que são os disparos. Então, você está fazendo uma oferta, está fazendo uma promoção, né? No seu cliente, no caso, está fazendo uma oferta, uma promoção na empresa dele, ele quer mandar para os contatos que ele tem, você consegue vir aqui e criar a transmissão para ele ou ensinar o vendedor dele criar, é super fácil. Você consegue clicar aqui, vai escolher um fluxo que vai mandar, você consegue colocar por tags, pessoal, então por isso que eu falo, as tags são muito importantes, que você pode querer mandar uma promoção só para leads quentes, ou só para leads frios, ou só para quem tem a tag iniciou fluxo, quem tem a tag de perguntou o valor, sabe? Aí o nome das tags vocês coloquem como vocês quiserem, só que isso facilita demais, é muito importante, você consegue falar diretamente com o público que você quer, em vez de você sair mandando 1000 mensagens para um monte de contato aleatório, você vai pegar os contatos que são quentes ou os contatos
contatos que são frios, dependendo da promoção que ele for fazer, e vai mandar só para esses contatos, tá bom? Isso é muito importante, isso passa profissionalismo, que você só não tá disparando 1 milhão de mensagem aleatória no WhatsApp dele, porque isso tem um monte de plataforma que faz, mostra que você realmente tem uma gestão e tá oferecendo uma gestão dos contatos ali para ele, tá bom, pessoal? Então, de forma geral, é assim que a gente utiliza o live chat do Botify, ele é bem simples, tá? Você consegue colocar variável aqui caso você queira também, tá bom? Então, pegar o nome do cliente aqui, first name, olá, por exemplo, ele vai enviar, como eu criei a conta, o nome tá guest, mas tá vendo, ele enviou como guest. Então, assim, isso aqui eu acho, para ser bem sincero com vocês, não vale a pena vocês explicarem para os atendentes, tá? É um pouco complexo, ele pode clicar na variável errada, pode mandar coisa errada, só que funciona, tá bom? Basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Então é isso, pessoal. O live chat do Botify é bem simples de utilizar. Eu só queria mesmo reforçar algumas informações e mostrar para vocês o quanto vocês conseguem agregar para um cliente de vocês só utilizando as tags, utilizando ali, tendo uma gestão dos contatos dele e não tá todo mundo junto, todo mundo misturado ali. Só de você separar por tag ali dentro do seu fluxo, eu garanto que o seu cliente vai ficar feliz e vai ajudar bastante no atendimento dele. Tá bom, pessoal? Basicamente é isso. Qualquer dúvida, novamente temos nosso Discord, nosso grupo no WhatsApp, que vocês podem mandar as dúvidas lá, beleza?